noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes de começarmos nosso vídeo de hoje, como a gente faz sempre, vamos rezar e nos encomendar ao Senhor para que possamos fazer um bom vídeo na noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos dar sequência à aula que nós estávamos fazendo sobre os concílios da Igreja. Nós fizemos já 2 aulas sobre, contando nesses 2000 anos, os 21 concílios que a Igreja realizou, ok? Só que antes da gente falar dos concílios, eu quero falar um pouco da vida de um apóstolo que a Igreja celebrou no sábado, dia 14, São Matias, dia 14 de maio, caiu no sábado. Então eu quero, como São Matias foi um apóstolo que ficou no lugar de Judas Iscariotes, então eu queria falar um pouquinho da vida dele. Nós não sabemos muito da vida dele, tá? A Bíblia não fala muito. A tradição da Igreja também não sabe muita coisa, mas eu quero colocar aqui alguma coisinha, só para a gente poder saber um pouco da vida dele, e depois a gente vai continuar a estudar os concílios, ok? Então, gente, então São Matias, ele acabou ficando no lugar de Judas. Quando Judas morreu, os apóstolos ficaram 11, só que não podia ficar 11. Por quê? Porque os 12 apóstolos simbolizam as 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento. Os 12 filhos de Jacó, que nós estamos, inclusive, estudando lá no nosso estudo bíblico, né? Nós estamos estudando sobre o Gênesis, e nós estamos estudando sobre Jacó e os seus filhos. Tá? E no Novo Testamento, Jesus também escolhe 12, Judas morre, fica 11, e depois os apóstolos escolhem São Matias para ser o sucessor de Judas, exatamente, para que não ficasse 11. Então, tinha que ser 12, tá? Porque como as 12 tribos de Israel também, os apóstolos também tinham que ser 12. Então, eu quero fazer aqui um resumo rápido da vida de São Matias, não tem muita coisa, a gente não sabe muito da vida dele, então aquilo que a Igreja sabe, que está na Bíblia, que está na tradição, eu quero falar rapidamente aqui, dar uma passada sobre a vida dele, ok? O nome Matias significa dom de Deus. Olha que interessante, tá? Então, o nome Matias significa dom de Deus. Ele pertencia àquele grupo de 72 discípulos que Jesus enviara 2 a 2, pregando o evangelho do reino de Deus, com poderes extraordinários. Então, Jesus ele tinha 12 apóstolos, tá? Que ele escolheu, ok? Pedro, João, não é? Aqueles 12 apóstolos. E Jesus também tinha 72 discípulos. E São Matias era um desses 72 discípulos, ok? Esses 72 discípulos voltaram gloriosos de sua missão. Diz lá
no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 37 a 39. Diz o quê? Diz que os apóstolos foram enviados em missão, os apóstolos, não, os discípulos, 72 discípulos, na qual São Matias fazia parte. E quando eles voltaram, o que eles falaram para Jesus? Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, eles faziam exorcismos em nome de Cristo, esses 72 discípulos, ok? E São Matias era um deles, ok? Matias era um desses 72 discípulos privilegiados que viram de perto e ouviram Jesus. Então, esses 72 discípulos ouviram a pregação de Cristo. Eles não eram tão íntimos de Jesus como os 12 apóstolos, mas eles também ouviram a pregação de Cristo, tá? Como testemunha da vida, paixão e ressurreição de Jesus, estava ele e outros discípulos no cenáculo, no dia de Pentecostes, reunidos com a Virgem Maria, para receberem o Espírito Santo. Então, diz lá o Evangelho diz lá o livro de Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes estavam quem? A Virgem Maria, os discípulos e também os apóstolos e também os discípulos de Jesus. São Matias também estava presente. E ele também foi privilegiado com a descida do Espírito Santo e depois, mais para frente, ele vai ser escolhido como um dos 12 apóstolos para ficar no lugar de Judas, ok? Matias é o apóstolo que recebeu o dom, o grande privilégio de ser agregado aos 12. Olha só, privilégio mesmo, né? Tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes, que Judas acabou se suicidando, né? Os apóstolos, conforme a vontade de Cristo, deviam ser 12, aquilo que eu já expliquei o motivo, tá? Porque 12 eram as tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Então, o povo escolhido lá do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, foi sucedido pela igreja dos 12 apóstolos, ok? Por isso, os apóstolos e seus sucessores também deviam ser 12. São Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos como que foi escolhido Matias para substituir Judas. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, tem o texto na qual Matias ele é escolhido. Eu não vou ler aqui agora para a gente poder ganhar tempo, mas você pode ler depois lá. Está onde? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1... Não, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 26. Repetindo. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26, mostra a eleição de Matias para o lugar que era de Judas. Os apóstolos fizeram um sorteio entre 2 homens, tá? E foi escolhido quem? Matias como o sucessor de Judas Iscariotes. E ele passou a acompanhar os apóstolos, que estavam em 11, passou a ser 12, pelo motivo que eu já expliquei, ok? Em poucas palavras, Pedro contou-nos a vida de Matias. Tem estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, porque ele já era, né, ele não era apóstolo, mas era discípulo de Jesus. Era, portanto, testemunha imediata e pessoal do que tinha realizado e dito Jesus. Pedro podia ter usado a sua autoridade e escolhido alguém para o lugar de Judas, mas preferiu deixar a escolha à sorte, uso muito frequente na história e vida do povo hebraico, pedindo na fé a Deus que escolhesse. Por isso, antes levantaram uma oração fervorosa a Jesus, lembrando-se de que ele passou uma noite em oração antes de escolher os apóstolos. Matias já havia recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para se tornar mestre infalível da verdade.
ele foi pequeno, ou seja, humilde, porque sempre conservou uma verdadeira humildade a serviço de Jesus. Então, por que ele foi escolhido para ser um novo apóstolo? Porque ele era humilde. Tá? Então, Deus, gente, ele escolhe os pequenos, os humildes, né? Ele não escolhe os orgulhosos, os grandes, não. Deus escolhe o pequeno, o humilde. Isso é uma grande lição para nós, tá? Então, você vê que Pedro aqui já era considerado o chefe da igreja, o primeiro papa, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, ele deixou para quê? Para que Deus escolhesse quem ele quisesse, ok? Então, eles fizeram lá um sorteio, que era muito comum já desde o Antigo Testamento, essa prática de sorteio, e dentre esses dois, né, escolheram Matias para ocupar o lugar que era de Judas, ok? Então, Matias esteve, portanto, constantemente próximo a Jesus, desde o início até o fim de sua vida pública. Viveu com os 11 apóstolos e pôde, com todo direito, anunciar a Cristo ao mundo como espectador da vida e da obra de Cristo, desde o batismo de João, porque ele era um dos 72 discípulos. A eleição de Matias, por sorteio, pode causar-nos um espanto. Não é muito comum, não é? Tirar a sorte para conhecer a divina vontade é um método muito conhecido na Sagrada Escritura. A própria divisão da terra prometida foi mediante sorteio, e os apóstolos julgaram oportuna a conformidade com esse costume. Então, já era uma prática lá desde o Antigo Testamento. Tá? Se você ver lá, por exemplo, no livro de Josué, você vai ver que a terra prometida ela foi dividida através de sorteio, ok? Então, já era uma prática muito comum desde o Antigo Testamento, tá? Aí, depois, a gente não sabe muita coisa sobre a vida de São Matias depois que ele foi incorporado ao grupo dos apóstolos. A gente não tem muitos dados, ok? Por quê, gente? Porque naquela época, aquilo que eu falei, era muito difícil escrever, tá? E também tinha a questão da perseguição dos romanos, dos judeus. Não é? A igreja só pôde ter calma, né? Só pôde ter tranquilidade quando Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, tá? O que foi uma coisa muito boa e que muita gente não valoriza. Ele teve os seus erros? Teve. Mas Constantino fez uma coisa boa, porque nessa época a igreja não tinha paz, não tinha sossego, por causa da perseguição dos judeus, dos romanos, não é? Então, por isso que a gente não tem muitos dados sobre a vida de São Matias depois que ele foi incorporado aos apóstolos, ok? Tem alguma coisa nos livros apócrifos, mas a igreja não reconhece os livros apócrifos, tá? Como livros inspirados por Deus. Então, a igreja não proíbe que a gente até leia, se a gente quiser ler, mas a gente tem que ter cuidado, porque os apóstolos, eles não são os apócrifos, eles não são livros inspirados por Deus, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com eles, ok? Então, o que a tradição fala? A tradição diz que ele morreu decapitado com um machado, ok? E que ele é padroeiro dos açougueiros e dos carpinteiros, ok? Então, São Matias, ele se tornou padroeiro dos açougueiros e dos carpinteiros e ele morreu decapitado por um machado, tá? A sua festa era celebrada no dia 24 de fevereiro, mas por causa do período quaresmal, tá? Foi fixada um novo calendário para o dia 14 de maio, ok? Então, ficou como o dia dele no dia 14 de maio. A tradição mais aceitável é que ele tenha pregado na Etiópia, sendo lá martirizado. Então, ele foi, a tradição diz que ele foi pregar na Etiópia, ali lá da África, ali, e ali ele foi martirizado, decapitado por um machado, como a gente já falou, ok? Então, a sua festa passou, então,
do dia 24 de fevereiro para o dia 14 de maio, ok? Por isso que eu estou fazendo, então, essa breve... falando aqui sobre o que a igreja sabe sobre São Matias, ok? Então, o que a igreja sabe é isso, tá? A gente não tem, então, muitos dados sobre a vida de São Matias, ok? Mas o pouco que a gente sabe já dá para a gente saber que foi um grande discípulo de Jesus e que morreu dando a vida por Cristo também, como os outros apóstolos, ok? Então, foi dia 14, como foi sábado. Hoje eu quis, então, fazer um breve resumo aí sobre a vida de São Matias, ok? E eu não tirei da minha cabeça isso não, tá, gente? Eu tirei desse livro aqui que eu quero indicar para você, ó, Os 12 Apóstolos. Aqui está toda a vida dos apóstolos, como que eles viveram e como que eles morreram, ok? Tem todas as livrarias católicas, você pode procurar aí, ok? Os 12 Apóstolos. Tá bom? Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje, continuando a nossa aula sobre os concílios da igreja, ok? Eu já fiz dois vídeos sobre isso, e esse é o terceiro, tá? Então, os concílios, nesses 2000 anos, a igreja realizou 21 concílios, né, baseado lá em Atos capítulo 15, que São Paulo, né, se reuniu lá com os apóstolos, Pedro era o chefe, para combater a questão lá da circuncisão, que não precisava mais da circuncisão, ok? Então, eu parei na aula passada, tá? Nós já vimos aí, são 21 concílios. Eu parei no concílio de número 9, que foi o concílio de Latrão I, em Roma, que confirmou a questão do celibato dos padres. Então, se você pegar aí o último concílio que eu expliquei, fala então da questão do por que o padre não casa. Só que eu não coloquei aqui os textos bíblicos, que eu no dia eu não coloquei. Então, eu trouxe aqui, tá, os textos da Bíblia que falam do celibato. Lembrando, gente, que o celibato ele não é uma questão teológica, ele é uma questão pastoral, ok? Ele não é um dogma de fé, ok? Mas a igreja, no concílio de Latrão, ok? Ela definiu que os padres, então, não iriam se casar, ok? Eu expliquei na aula passada os motivos, não vou explicar novamente para a gente ganhar tempo. Eu só quero deixar aqui os textos da Bíblia em que a Bíblia fala sobre o celibato, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, os apóstolos, eles não diz, né, que os apóstolos eram casados. Pedro tinha sogra, mas ele poderia muito bem já ser viúvo, porque a Bíblia não cita nenhuma esposa de Pedro, os filhos de Pedro, não cita. Fala que ele tinha sogra, mas ele poderia muito bem já ser viúvo, ok? Então, diz que os apóstolos deixaram a convivência familiar para viver só para o reino de Deus. É a mesma coisa que o padre. O padre deixa de constituir uma família para viver 100% para Deus, ok? E isso está onde? Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. Depois você pode ler lá. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Então, os próprios apóstolos deixaram a convivência familiar para seguir Jesus, ok? Aquele texto conhecido, que os apóstolos falam, nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. Jesus vira e fala, né? Aquele que deixa pai, mãe, esposa, filho pelo reino de Deus, já vai receber aqui muito mais e depois a vida eterna. Então, por isso que o padre, ele abre mão de formar uma família, não que o casamento seja ruim, não é um sacramento, inclusive, mas para ficar 100% para Deus. Eu expliquei na aula passada, ok? Outros textos da Bíblia que falam sobre o celibato. Mateus, capítulo 19, versículos de 10 a 12. É a questão dos eunucos lá, que deixam de se casar também para ficar 100% para Deus, ok? Então, depois você pode ler lá.
Mateus 19, versículos de 10 a 12. São Paulo, que não era casado, São Paulo também não casou, ele diz a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 7, tá? E os versículos 32 a 35 e o versículo 38, repetindo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 7, depois os versículos 32 a 35 e o versículo 38. Lá diz bem claro, São Paulo diz que aquele que é solteiro cuida das coisas de Deus, aquele que é casado cuida das coisas da sua mulher e dos seus filhos. Lógico, se você é pai, se você é mãe, você tem que cuidar do seu marido, da sua filha. Agora, se você é solteiro, você tem mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. São Paulo diz bem claro, é o que o padre faz. Tá? Tem outros textos também. Por exemplo, 1 Coríntios, aqui eu já falei, não é? Capítulo 7, já falei, ok? Então, depois você pode ler lá, tá bom? Depois, então, esses textos dizem bem claro sobre a questão do celibato. Tem mais aqui, ó. Mateus 19, 26, ok? Romanos, capítulo 8, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Nesses textos aqui, São Paulo diz que com auxílio de Deus é possível viver uma vida celibatária. É difícil? É. Você deixa de constituir uma família, né? Você abre mão, né, de muitas coisas para viver 100% para Deus. Mas com a graça de Deus é possível, ok? Então tem muitos textos aí que ensinam a questão do celibato, ok? Então você pode ler aí, tá bom? Então vamos continuar, então, a questão dos concílios aí, tá? Eu só quis trazer aqui os textos bíblicos que eu não trouxe na aula passada, ok? Então vamos continuar aí. Nós paramos no concílio número 9, que foi esse que nós estudamos do concílio do Latrão I. Latrão é uma cidade de Roma, ok? Então, agora vamos para o 10º concílio, que é o concílio de Latrão II, que também é em Roma, tá? Esse concílio ele foi realizado em abril de 1139. Abril de 1139. O Papa que convocou esse concílio foi o Papa Inocêncio II. Esse Papa ele foi Papa do ano 1130 a 1143. Repetindo, Papa Inocêncio II, ele foi Papa do ano 1130 a 1143. Qual foi as principais decisões desse concílio? Tá? O cisma do antipapa Anacleto II. O que é isso, gente? Além dos papas que houveram na igreja, houveram também antipapa. O que é um antipapa? É um papa que ele foi eleito sem autorização da igreja. Por quê? Aquilo que eu já expliquei. As famílias, na época que tinham muito dinheiro, elas queriam eleger o papa. Os próprios imperadores também, entendeu? Porque naquela época a igreja era unida ao Estado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando toda essa questão do cesaropapismo, ou seja, a intromissão dos leigos na igreja. Isso foi muito ruim para a igreja, gente. Isso quase acabou com a igreja. Se a igreja não fosse uma instituição divina, fundada por Cristo, ela já teria acabado nessa época. Essa é a prova de que a igreja é divina. Ela tem a parte humana, mas ela também tem a parte divina, porque ela era para ter acabado. Os homens já eram para ter acabado com a igreja. Mas por que ela não acabou? Porque Jesus não deixou. Jesus está nela. Ok? Então, o Papa legítimo da época, o Papa Inocêncio, ele fez o quê? Expulsou esse antipapa, Anacleto II, não é? de Roma. Por quê? Porque eles estavam querendo se intrometer nas coisas da igreja, ok? E a igreja já tinha um papa legítimo. Como eles não concordavam com as decisões do papa da época, eles então, né, aquelas pessoas que queriam comandar a igreja, elegeram um antipapa, esse tal de
Anacleto II para que governasse a igreja. Só que, logicamente, que isso não podia. A igreja já tinha o Papa legítimo, ok? E isso aconteceu quantas vezes na história da igreja? 37 vezes. A igreja, além de ter tido 267 papas legítimos, ela teve 37 antipapas, que foram eleitos sem autorização da igreja. É como se a gente se reunisse num grupinho ali na igreja e elegesse o nosso papa, além do Papa Francisco, que é o nosso papa legítimo. Logicamente que isso é um absurdo, não é? Mas aconteceu nessa época, infelizmente. Tá? Outra coisa, a igreja vetou o exercício da medicina e da advocacia pelo clero. Por quê? Por causa disso, por causa da intromissão dos advogados, dos médicos nas coisas da igreja. Então, se você quiser ser médico, se você quer ser advogado, então você vai ser advogado, vai ser médico. Mas então não vai ser padre, nem bispo, nem papa. Entendeu? Você pode até formar antes da ordenação. Ok? Então, se você quiser formar antes de se ordenar, tudo bem. Agora, desde o momento que você se ordena como um diácono, padre, bispo, tá? Aí você não pode mais fazer esse tipo de... Não é só isso, não, é nada. Aqui é advocacia, medicina, mas é nada. Você não pode ser candidato a nenhum cargo público, não é? Você tem que viver para a igreja, aquilo que nós vimos na questão do celibato. Você tem que viver para Deus. Se o padre não pode nem casar, então ele não, muito menos fazer outras coisas. Ele tem que ficar 100% para Deus. Se ele deixou de casar por causa disso, então não tem cabimento ele querer praticar outras coisas, ser advogado, ser médico. Ele vai ocupar o tempo dele. Assim como ele não pode ocupar se casando, ele também não pode ocupar com outras coisas mundanas. Deixa, né? Tem muita gente boa aí para ser advogado, médico, né? E outras coisas. Agora, se você quer ser um sacerdote, um diácono ou um bispo, você tem que trabalhar só para Deus, só para a igreja. Então, nessa época, a igreja então proibiu que o clero participasse, então, né, exercesse a medicina e a advocacia, ok? Pelo clero, gente. O clero é o quê? É a hierarquia da igreja. Mas o leigo, tudo bem. O leigo pode ser, sem problema nenhum. Ele está falando aqui do clero, a hierarquia da igreja, ok? E a igreja rejeitou a usura e o lucro. Por quê? Porque isso aqui, gente, dava pano para manga. Entendeu? Por causa das coisas mundanas que entravam na igreja. Tá? A igreja não esconde esses erros. Não. Nessa época que foi muito difícil a igreja vencer esse tipo de coisa, os erros humanos da igreja. Tá? Foi o que eu falei, a igreja só não acabou nessa época porque Jesus não deixou. Porque realmente os homens, né, infiltrados na igreja, eles agiam de forma errada. Tá? E que depois vai trazer, inclusive, a revolta de Martinho Lutero, tá? Que nessa parte ele não estava errado. Ok? Então, esse foi o concílio então, do Latrão II. O 11º concílio foi o concílio de Latrão III, ok? Ele foi do dia 5 a 19 de março de 1179. E o Papa foi o Papa Alexandre III. Ele foi Papa do ano 1159 a 1181, o Papa Alexandre III, ok? E quais foram as principais decisões desse concílio do Latrão III? Qual foi? Primeiro, fixação da necessidade de 2/3 de votos na eleição do Papa, ficando excluído qualquer recurso às autoridades leigas para dirimir dúvidas do processo eleitoral. Não sei se você entendeu. Aqui passou a ter uma seriedade muito maior na eleição do Papa, por causa daquilo que eu falei antes. Né? Qualquer um queria eleger o Papa, até leigos queriam se intrometer na vida da igreja para eleger o Papa, por causa daquelas brigas, né? Daquelas famílias, né? Um mais rico do que a outra, que queriam eleger o Papa, de acordo com a sua conveniência. Porque o Papa, além de ser um chefe de religioso, ele era um chefe de Estado. Até hoje. O Vaticano é um país. Entendeu?
Então, naquela época, tinha aquelas brigas para eleger o Papa. Então, aqui, a igreja decidiu que não, quem vai eleger o Papa são os cardeais, a igreja. Os leigos não vão se intrometer. E é assim até hoje, graças a Deus. Isso foi uma bênção para a igreja. Hoje, como é que é hoje a eleição do Papa? Os cardeais se reúnem lá, ficam presos lá no Vaticano, só eles, mais ninguém de fora pode entrar, não é? E entre eles lá eles elegem o Papa, ok? Então isso começou aqui, no Concílio de Latrão III, ok? Graças a Deus, né? E é assim até hoje. Segunda coisa, rejeição do acúmulo de benefícios ou funções dentro da igreja por parte de uma mesma pessoa. Então, a pessoa ela tinha vários cargos dentro da igreja. Então, a igreja começou a controlar isso. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, queria muito cargo, mas para quê? Para se apossar do dinheiro da igreja. Aí tinha muita corrupção, tinha muita lavagem de dinheiro, roubalheira, né, coisas mundanas. Por isso que eu falei que nessa época que foi uma época muito difícil. Então a igreja começou a fazer o quê? Uma reforma dentro da própria igreja. Entendeu? Outra coisa, recomendação da disciplina da regra aos monges e cavaleiros regulares, que interferiam indevidamente no governo da igreja. Aquilo que eu já expliquei, tá vendo? Todo mundo queria se intrometer nas coisas da igreja. Todo mundo. Tá? Todo mundo queria dar palpite nas coisas da igreja. Hoje já não é assim. Hoje você não vê isso. Ninguém de fora pode se intrometer nas coisas da igreja. O Papa hoje tem autoridade suprema, junto com os bispos, né? Junto com os cardeais, os bispos, que quando eles têm que decidir alguma coisa, eles decidem por conta própria. Nenhum leigo pode se meter. Nós temos que acatar. Entendeu? Então, quer dizer, é desde essa época que a igreja começou a ver esse tipo de coisa. Condenação das heresias da época, de fundo dualista, o catarismo, ou de pobreza mal entendida, a patária, o movimento dos pobres de Leão ou valdenses. Esse catarismo aqui, gente, ele foi o que deu origem à Inquisição. Tá? Os hereges cátaros, eles queriam também dominar a igreja e eles pregavam que tudo aquilo que era material era ruim. Então tinha que acabar com tudo aquilo que fosse material. Só as coisas espirituais é que são boas. Então tudo aquilo que é material tem que acabar. Tá? Então foi uma heresia muito pesada que começou, que deu origem à Inquisição. Tá? Então a igreja já começou aqui a combater essas heresias, ok? E também uma pobreza mal entendida também. É como se fosse hoje a questão da teologia da libertação, não é? Que Deus só veio para os pobres, não é? Que só os pobres é que são amados por Deus, não é verdade? Não, Deus ama a todos, tá? Quando Jesus fala lá que o rico não vai entrar no céu, é o rico que é apegado às coisas, aos bens materiais. Tá? Mas Deus ele não faz distinção de pessoas. Tá? A pessoa pode até ser rica, mas se ela não é uma pessoa mesquinha, né? Se ela ajuda as pessoas, se ela não quer só para ela pode se salvar. Não quer dizer também que todos os ricos vão para o inferno e que todo mundo tem que ser pobre. E outra, pobreza, gente, também não quer dizer indigência também, não. Tá? Pobreza é uma coisa, indigência é outra. Ok? Então tem que ser compreendido também. Esse foi o 11º. O 12º concílio, tá? Foi o concílio de Latrão IV. Ele foi do dia 11 a 30 de novembro de 1215. O Papa foi o Papa Inocêncio III. Esse Papa ele foi Papa de 1198 a 1216. Esse Papa Inocêncio III foi um dos papas de maior apogeu da história da igreja. Nessa época aqui, sim, a igreja pode se considerar que a igreja tinha muitos bens. Por quê? Porque a igreja tinha um Estado pontifício. Tá? Então, toda a cidade de Roma pertencia à igreja. Então, podemos dizer que nessa época, sim, a igreja tinha muitos bens, mas
Por quê? Porque esses bens eram doados pela igreja. A igreja não tomou de ninguém. As pessoas morriam e doavam para a igreja suas terras, não é? Para poder seus pertences, não é? Para poder construir. Por que as igrejas da Idade Média são tudo igrejas grandes, luxuosas, de ouro? Por quê? É o povo. Por quê, gente? Porque o povo não é igual hoje, que o povo hoje não queria saber de Deus, não. Tá? O povo hoje não quer saber de Deus. Não, naquela época não. Eu já expliquei sobre isso aqui. Na Idade Média, o povo vivia Deus 100%. Tá? Então, o povo queria agradar a Deus. Então, como é que eles achavam que queriam agradar a Deus? Como? Né? Fazendo as coisas para Deus, construindo igrejas, né? Igrejas, eles não queriam construir qualquer igreja, não. Para eles tinha que ser igrejas grandes, luxuosas, porque para Deus a gente tem que dar o melhor. Esse era o pensamento da época. Entendeu? Então, esse Papa Inocêncio III, ele foi um dos papas de maior apogeu da história da igreja. Entendeu? Interessante, ele foi o Papa da época de São Francisco de Assis. Que São Francisco de Assis foi conversar com ele porque estava tendo exageros. Tá? Estava tendo exageros. Né? As pessoas da igreja, os homens da igreja, né, por causa de muita riqueza, estavam se corrompendo. Então, São Francisco foi conversar com o Papa para poder fazer o quê? Uma reforma na igreja. Mas não é para destruir a igreja igual Lutero fez. Essa é a diferença de São Francisco de Assis e dos santos para o Lutero. O Lutero, ele quis acabar com a igreja, os santos não. Os santos, eles chegaram para o Papa e falaram, nós temos que melhorar nisso, mas sem destruir a igreja, entendeu? Essa é a diferença dos santos para o Lutero. Ok? Os erros da igreja, os erros, gente, da igreja são os mesmos de hoje, de antigamente, porque nós estamos lidando com seres humanos. Então tem o joio e tem o trigo, como Jesus falou. Agora, a questão é, você não pode destruir a instituição. Por causa de você tem que fazer o quê? Você tem que separar os peixes bons dos peixes ruins. Tem peixe ruim? Tem, então separa. Então, mas você não pode jogar a rede fora. Infelizmente, foi isso que Lutero fez. Tá? Lutero jogou a rede fora, a igreja. Não, você não pode jogar a rede fora. Você tem que jogar os peixes ruins, separar. Aquilo que Jesus falou. O joio e o trigo. Tá? Então, você não pode jogar a rede inteira fora. Ok? Foi o que São Francisco de Assis fez. Entendeu? Então, as decisões do Concílio de Latrão IV. A condenação dos albingenses e valdenses. São as heresias da época, tá? Que também deu origem também à Inquisição, às cruzadas, né? Aquela coisa toda que a gente já estudou aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá bom? A condenação dos erros de Joaquim de Fiore, que pregava o fim do mundo para breve, apoiando-se em falsa exegese bíblica. Olha, tá vendo? Sempre existiu pessoas hereges falando que o fim do mundo está próximo. Aí. Ano 1215, houve um herege chamado Joaquim de Fiore, dizendo que o fim do mundo estava próximo. Gente, ninguém pode dizer isso, gente. Jesus não prometeu, não falou isso para ninguém. Ele falou que nem ele sabia. Lógico que ele, como Deus, sabe, ele não sabe como homem. Por que Jesus fala que nem ele sabe? Porque não fazia parte do plano de Deus revelar isso. Então, como é que o fulano sabe quando é o fim do mundo, quando é que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Então, olha, desde essa época já tinha esses homens achando que sabiam as coisas. Outra condenação. Declaração da existência dos demônios como sendo anjos bons que abusaram do seu livre-arbítrio pecando. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, por que a igreja teve que declarar isso? Porque estava havendo heresias falando que o diabo ia se converter. Né? Houveram heresias, né? Falando que o diabo vai se converter. Não, o diabo não vai se converter. Não. Por quê? Porque ele foi criado bom, mas ele se tornou mal. Deus criou ele bom, mas ele próprio se tornou mal. Entendeu? Então, vou repetir.
declaração da existência dos demônios como sendo anjos bons que abusaram do seu livre-arbítrio pecando. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, gente, o diabo ele não se converte, ele não volta atrás. A decisão dele contra Deus é para sempre, é irrevogável, ok? Mas eles existem, tá? Existe o demônio, existe, né? Só que agora ele é um anjo mau. Ele foi criado bom, por isso que ele chamava Lúcifer, ok? Lúcifer quer dizer anjo de luz, mas agora ele se tornou mau. Eu fiz um vídeo também sobre os anjos maus. Se você quiser ver aí, tá aí nos nossos... Eu sempre, gente, vou indicar para vocês aqui algum vídeo que eu possa já ter feito para você aprofundar. Tá? Então, por exemplo, sobre esse assunto dos demônios, você pode então ver esse vídeo aí, os anjos maus. Eu fiz um vídeo só sobre isso. E também fiz um outro vídeo também sobre o mistério do mal. Por que existe o mal? Então você pode ver esses dois vídeos aí que um completa o outro. Os anjos maus e também o mistério do mal. Por que existe o mal? Tá? Continuando aí. A realização de mais uma cruzada para libertar o Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém, que se achava nas mãos dos muçulmanos. Olha aí, então, por que a igreja fazia cruzadas? Era para se defender, não era para atacar. A igreja tinha que se defender, tá vendo? Os muçulmanos tomaram lá o Santo Sepulcro de Jesus e queriam destruir o Santo Sepulcro. Então a igreja fez uma cruzada para ir lá combater. Aí houve o quê? Houve guerra? Houve morte? Houve, mas fazer o quê? Legítima defesa. Entendeu? Por legítima defesa, né, a igreja ensina que não é nem pecado você matar. Tá? Então você tem que defender a sua vida e você tem que defender o seu patrimônio, as coisas de Deus. Ok? Então as cruzadas foram para isso. Tá? Não é para atacar ninguém, é para se defender. Principalmente dos muçulmanos. E todo mundo sabe que os muçulmanos eles pegam pesado. Né? Esses grupos radical dos muçulmanos. Né? Até hoje é assim. Tá? Então a igreja tinha que se defender. Ok? A profissão de fé na Eucaristia, tendo sido então usada a palavra transubstanciação. Olha que beleza, que maravilha. Então é do Concílio de Latrão IV que a igreja definiu então, tá, a presença real de Jesus na Eucaristia. A igreja sempre acreditou nisso? Sempre acreditou nisso, desde o primeiro século. Mas por que só aqui, no ano 1215, que a igreja decretou no concílio? Porque até aqui não tinha contestação. Aqui já começaram a contestar. E depois, com a reforma protestante, muito mais. Então, aqui a igreja já definiu a profissão de fé, ou seja, o credo na Eucaristia, tendo sido, então, usada a palavra transubstanciação. O que é isso? Transubstanciação. Muda a substância, ou seja, o pão se transforma no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Muda a substância. Continua com gosto de pão, continua com gosto de vinho, continua com aparência de pão, continua com aparência de vinho, mas não é mais pão e não é mais vinho. É o corpo e sangue de Cristo. Porque Jesus falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus não falou que é um símbolo. Ok? Então, por isso que a igreja sempre acreditou nisso. Mas até aqui não havia contestação. Aqui já começaram a fazer contestação e a igreja se reuniu e decidiu nesse concílio e nunca mais a igreja mexeu nisso. Ok? A obrigação da confissão e da comunhão anuais. Olha aí. Então, por quê? Porque são dois sacramentos, não é? A confissão e a comunhão. Então, uma vez por ano, o católico é obrigado a se confessar e a comungar. Isso aí, gente, está no nosso catecismo, tá? Nós estamos estudando o catecismo, quando a gente for estudar sobre os sacramentos, eu vou falar sobre isso. Mas então, a igreja definiu no concílio que uma vez por ano nós temos que confessar e comungar. Pelo menos uma vez por ano. Claro que é bom a gente fazer isso muito mais vezes. Isso aqui é o mínimo que a igreja pede. Tá? Mas a obrigatoriedade é de pelo menos uma vez por ano. Tá? Mas é bom que a gente faça isso muito mais vezes. Ok?
fixou normas sobre a disciplina e a liturgia da igreja. Então, a igreja então começou a definir a disciplina e também a liturgia da igreja, né? Como a gente vê hoje, entendeu? Então a igreja foi definindo como é que era para celebrar a missa, não é? Tudo bonitinho, igual acontece hoje, tá bom? Isso foi um processo, tá, gente? Isso não foi uma coisa de assim, de estalar de dedos, não. Tá? Então a igreja foi estudando, foi vendo, foi aprimorando, aperfeiçoando, porque isso aqui são medidas pastorais e também tem medidas pastorais e também tem medidas religiosas também, doutrinárias. Então o concílio, ele pode decidir coisas doutrinárias e também coisas pastorais, dependendo da necessidade de cada época, ok? Então esse é o concílio de Latrão IV, ok? O 13º concílio foi o concílio de Lyon I, desculpa. Lyon é uma cidade da França, tá? Então, o 13º concílio foi o concílio de Lyon, na França, Lyon I, ok? Foi do dia 28 de junho a 17 de julho de 1245. O Papa foi o Papa Inocêncio IV, que foi Papa do ano 1243 a 1254, tá bom? E esse concílio, ele decidiu o quê? Ele decidiu a excomunhão e a deposição do imperador Frederico II da Alemanha. Por quê? Porque esse imperador, ele estava se intrometendo nas coisas da igreja. Como a igreja já tinha definido lá atrás que quem definia as coisas da igreja é o clero, o papa com os bispos, né? Então, esse imperador, não, ele continuava querendo, é um imperador francês, Frederico II, perdão, da Alemanha, tá? Ele queria continuar se intrometendo nas coisas da igreja. Então, a igreja excomungou ele, não é? E expulsou ele da igreja, entendeu? Então, esse foi o 13º concílio. O 14º concílio foi o concílio de Leão II. Ele foi do dia 7 de maio a 17 de julho de 1274. E o Papa foi o Papa Gregório X, que foi Papa de 1271 a 1276. Então, quais foram as decisões do concílio de Lyon II? Lyon é uma cidade da França, ok? Procedimentos referentes ao conclave, eleição do Papa em recinto fechado. Então, aqui foi decidido o quê? Que os cardeais iriam se reunir em lugar fechado para decidir quem seria o Papa. E é assim até hoje, ok? Então, foi aqui que foi decidido isso. E continua, né? Graças a Deus, assim até hoje. União da Igreja Latina com a Igreja Grega de Constantinopla, ok? Então aqui houve uma união entre a Igreja de Roma com a Igreja Grega de Constantinopla, ok? Não é a Igreja Ortodoxa, que infelizmente ainda está separada da Igreja até hoje, tá? Não, é a Igreja Católica Grega, tá? Da Grécia, de Constantinopla, tá? Essa igreja, ela é católica, ela é submissa ao Papa, mas só que ela tem uma liturgia totalmente diferente da nossa, porque nós somos do Ocidente, eles são lá do Oriente, tá? Então, a liturgia é um pouco diferente, mas a missa é a mesma, os sacramentos são válidos e eles obedecem ao Papa, tá? Não podemos confundir com a igreja ortodoxa, que não obedece o Papa, tá? Eles têm os 7 sacramentos, mas eles não obedecem o Papa, ok? Eu já fiz aqui também um vídeo sobre essa diferença entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, tá bom? Que separou de Roma no ano 1054, tá bom? Então, esse foi o concílio de Leão II. E, para fechar, eu quero
fechar hoje com o 15º concílio, que é o concílio de Viena, na França. Viena também é uma cidade francesa, ok? Então, esse concílio foi no dia 16 de outubro de 1311 até 6 de maio de 1312. O Papa foi o Papa Clemente V, que foi Papa do ano 1305 até 1314, ok? E quais foram as decisões principais desse concílio de Viena, na França? Ok? A suspensão da ordem dos templários, tá? Os templários, eles eram aqueles que vamos dizer, eles ficavam ali no templo de Jerusalém como guarda para não deixar que os muçulmanos invadissem e destruíssem o Santo Sepulcro, tá? Eles defendiam o quê? O templo, tá? Ali na Terra Santa, ok? E eles obedeciam ao Papa, ok? Os cavaleiros templários. Contra o modo de viver, a pobreza dos franciscanos, chamados espirituais, que adotavam ideias heréticas sobre a pobreza. Então, gente, aqui eram hereges, tá? Que começaram a desafiar o Papa e a Igreja com uma certa pobreza, vamos dizer assim. É aquilo que eu falei, né? Não podemos confundir pobreza com indigência. Pobreza é uma coisa, indigência é outra. Deus não quer que você seja um indigente. Deus quer que você seja pobre, né? Pobre assim, que você tenha o necessário para viver. Que você, né, não esbanje, que você não precisa ter mais do que precisa para viver. Mas também que você não seja um indigente também. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um limite, ok? Condenação do franciscano Pedro Oliver, que admitia no ser humano elementos intermediários entre a alma e o corpo. Então, esse Pedro Oliver estava falando que o homem ele não é formado de corpo e alma, não. Ele é corpo, alma e espírito, tá? Corpo, alma, espírito e outras realidades, entendeu? E a igreja falou, não, senhor. O ser humano ele é formado de corpo e alma. O corpo é material e a alma é espiritual, entendeu? Mas nós somos formados de corpo e alma. Alma e espírito é a mesma coisa. A palavra alma significa vida. E a nossa alma, ela é imortal. É diferente da alma do animal, né? Isso é outra coisa também que as pessoas gostam de discutir e debater. Ah, o animal tem alma. O animal não tem alma imortal como nós. Ele tem a alma dele? Tem, lógico. Ele tem a alma de animal. A alma significa vida. Então, lógico que ele precisa ter uma vida para ele viver. Entendeu? Mas não é a mesma alma nossa. A nossa alma é imortal. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem foi criado, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Só o homem e a mulher. Ok? Então, nós sim temos uma alma imortal. Então, nós somos formados de corpo e alma. Ok? Então, não tem nada desse negócio de... Nós somos... tem um intermediário entre o corpo e a alma. Nada disso. Tá? Nada disso. O corpo é material e a alma é espiritual. Entendeu? É isso daí. Então, gente, eu vou parar por aqui. Então, nós paramos, então, no 15º concílio, no concílio de Viena, na França, tá? Então, na próxima aula, então, a gente vai continuar daí de onde a gente parou, tá? Nós vamos continuar aí do 16º concílio, que é o concílio de Constança, e depois a gente vai para são 21 concílios, tá? Então, tá chegando aí, eu creio que mais uma ou duas aulas a gente encerre, tá? Se Deus quiser, as nossas aulas, então, sobre os concílios da igreja. Mas isso, gente, é importante para a gente poder entender a nossa fé de 2000 anos, tá? Então, que você possa estudar e você possa compreender as coisas da nossa fé. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.